hoje, se é perigoso ser advogado criminalista, atuar na área criminal. É muito comum o advogado civilista, outros advogados, pessoas comuns, diz para nós: eu não serviria para ser advogado criminalista, eu não consigo ser criminalista. Como se nós, criminalistas, fôssemos pessoas diferenciadas e que participássemos de crime. Na verdade, não é isto. Nós, criminalistas, advogamos para o direito daquele que é apontado como autor de um determinado fato. E os riscos? Quais são estes riscos entre o advogado criminalista, o que ele corre de risco com relação a outro advogado, a outra área da advocacia? Na verdade, todas as áreas da advocacia são áreas que têm os seus riscos, sem sombras de dúvidas. Não é só advogado criminalista que nós observamos na sociedade que morre, ou seja, que são mortos por clientes. Mas tem um detalhe muito importante. Às vezes, quem são os nossos maiores inimigos não é o cliente, é o outro advogado que incita o cliente contra aquele que é o seu advogado. Então, este advogado que não tem também personalidade, tem a personalidade desviada e voltada para a maldade, para a perversidade, e não soma com as consequências de ser um profissional ético, um profissional ilibado, então ele joga sujo com o cliente, joga sujo com a sociedade, joga sujo inclusive com seus atos. Mas e o advogado criminalista? Ser criminalista tem um risco maior do que os outros colegas? Sim, sem sombras de dúvida que tem. Porque nós lidamos com as pessoas diretamente que vivem do crime e pelo crime com o crime. Então, nós lidamos com pessoas a sua índole é perversa e, às vezes, até irrecuperável. Nós lidamos com pessoas que não soma de forma alguma, não tem apreço pela vida, em especial o advogado que trabalha com o tribunal do júri. Para o tribunal do júri, são levados os homicídios, ou seja, quem faz o crime, o pior crime tido pela sociedade. Qual seria o pior crime da sociedade? O crime de morte. Ou seja, aquele que tem coragem de ceifar a vida do outro, não tem apreço pela vida humana. E nós, criminalistas, nós atuamos, lidamos com esta pessoa. O que eu particularmente tenho, já há anos trabalhando no mundo do crime, ou seja, neste mundo em que lidamos com criminosos, lidamos com homicidas, lidamos com marginais, assaltantes, ou seja, o criminalista não escolhe o seu cliente. O seu cliente vem até o seu escritório ou é indicado por alguém e você vai avaliar se o que você pode ou não, ou vai ou não trabalhar. Você vai ou não admitir aquela causa. Porque se ela for contra os seus princípios, você recusa, embora tenha necessidade e você vive do seu ganha-pão com relação à atuação do advogado criminalista em defender esta pessoa acusada de crime, seja ela qualquer tipo de crime, estupro, homicídio, rouba-banco, tráfico, ou seja, briga de família, violência contra a mulher. O criminalista
ele está preparado para atuar em todo este campo de crimes praticados por determinadas pessoas. E estas pessoas, como é que elas veem um advogado? Então, o próprio advogado deva observar como esta pessoa os recebe e qual é a credibilidade que você passa para ele, que ele assimila, que vai confiar em você. Se você transmitir ao acusado, ao apontado autor do crime, e que ele vá acreditar que você possa fazer um bom trabalho para ele, e uma outra coisa, não promete absolutamente nada do que você possa fazer. Não assuma a responsabilidade que você possa evitar. Então eu estava falando de credibilidade. Se ele entende que você passou a ele credibilidade, ele vai confiar em você e você fará um bom trabalho. Fará um trabalho dentro das suas condições, das condições que você tem para oferecer na sua profissão de criminalista. Agora, caros amigos, tem lá os pontos de recebimento de honorários, quanto você cobra ou deixa de cobrar, se é pouco ou muito. Isto não vai aqui em nossa análise. Por quê? É de cada advogado. Cada preço, o preço dos honorários, certamente vai estar sendo valorado ou desvalorado conforme a competência e o que o advogado vai fornecer de credibilidade, de conhecimento para o seu cliente. Mas não é este o nosso ponto hoje aqui. Nosso ponto qual é? O que o advogado criminalista deva fazer ou não deva fazer. Porque se o advogado criminalista passar, receber os seus honorários e eu, em vez de fazer a defesa, passa do lado do Ministério Público a legalizar provas, passa a demonstrar na defesa em que começa a articular toda aquela situação em que o Ministério Público os coloca, por exemplo, no tribunal do júri, a defesa começa a fazer perguntas impertinentes, começa a concordar com a acusação. É óbvio que o acusado vai perceber que a defesa é ineficiente, que ele está sendo mal defendido. E se ele estiver mal defendido, ele vai se voltar contra o defensor. Então toma-se esses cuidados para que você, quando se propuser a fazer uma defesa, faça com percussiência, faça com inteligência, faça com segurança. Não confunda a sua defesa com a legalidade que sustenta o Ministério Público, com a legalidade que espera o judiciário de você ou do próprio Ministério Público, ou que a própria sociedade espera do criminalista. O que o criminalista tem para dar? É só ele e o acusado. Não tem mais ninguém. Ele vai fazer com que a tese de defesa, ele vai dar segurança ao acusado, para que ele, acusado, transmita ao defensor, ao seu advogado, ao seu ou advogada, transmita elementos que possam acrescentar na tese de defesa. Não importa que não seja só apenas e somente do tribunal do júri. O acusado tem que se defender daquela situação
eu ia falar uma palavrão aqui, mas não pode. Daquela coisa errada que ele praticou. Se ele praticou uma coisa errada, seja de vontade própria, ou seja, induzido por impulsão, por emoção, ou foi de determinada circunstância em que ele não teve saída. Só que tem um detalhe. Observa você, advogado criminalista, que todas as denúncias, todas as acusações, formalmente elas são parecidas. Todas as verdades processuais acusatórias, elas convergem para e são adaptadas aos fatos para condenar. Nunca para observar uma realidade, observar uma verdade e beneficiar o autor dos fatos. Em muitas vezes, o que acontece é que a vítima, ela é uma pessoa perversa. Ela te ataca, ou ela vai te infernizando, dando dosagens aos poucos para você. E você vai aguentando. Vai chegar uma hora que você vai explodir. Ou um marginal adentra a sua casa, um estuprador adentra a sua residência, ou pega uma das suas filhas, dos seus filhos, estupra a sua filha. E como é que fica? Se você ceifar a vida dele, você está defendendo a sua filha, você está defendendo o terceiro, mas você vai ser processado. Se ele entra dentro da sua casa, rouba os seus bens, faz a maior sacanagem com a sua família, e você acaba, de um momento para o outro, você acaba matando ele ali, você vai ser processado. Você pode até ser condenado. Já vi muitas coisas nesse sentido. E aonde fica o advogado? Como é que o advogado criminalista atua? Ele tem que ter esta percepção entre a acusação, entre o que a acusação faz, o que a acusação pega de minúcias, de fatos, para montar uma grandiosidade de verdade para condenar. E a defesa? A defesa deve observar cada detalhe desta natureza e destes detalhes formar também a verdade de defesa, em que, ao final, o magistrado e os jurados poderão se convencer de que o acusado teria praticado ou foi levado a praticar aqueles fatos contra a sua vontade. Um detalhe: todos nós, operadores do direito, somos pessoas cultas, somos pessoas inteligentes, preparadas, estudadas. E agora, aqui, com o processo legal, tem os termos legais que são atribuídos ao ato do acusado, que o acusado teria praticado. Teria praticado os fatos de forma consequente, antecedente, de forma agressiva, ou seja, tem uma série de circunstâncias técnicas em que são utilizadas palavras utilizadas, termos utilizados nos processos, nos julgamentos, nas petições, nas alegações e inclusive nas teses, nas sustentações orais, em que os jurados vão observar, em que o julgador vai observar. Mas se você apenas e somente buscar jurisprudência, julgados, buscar circunstâncias técnicas e não descer àquela minúcia de que o acusado teria, de tal forma, sem conhecimento da justiça, sem conhecimento de que ele lá na frente vai ter este problema
que ele não teve aqui de percepção e muito menos tem conhecimento de que o que será julgado, que ele será transformado, aquele fato que ocorreu será transformado em palavras, em termos muito diferentes do seu mundo. E é aí que entra o advogado criminalista, aí é que entra a atuação do criminalista em fazer com que ele, advogado criminalista, seja o intérprete, seja a pessoa que leva até o judiciário e fala em nome daquele que não pode falar. Caros colegas, e os riscos? Os riscos são grandes, são muito grandes. Se nós errarmos consciente, se não demonstrarmos a segurança do que fazemos, não demonstrarmos o nosso conhecimento e o objetivo claro de demonstrar ao judiciário que ele está sendo bem defendido. Porque se ele não estiver bem defendido, pode criar uma animosidade, pode criar uma situação em que ele vai se voltar contra você. E um outro detalhe, muito simples, não é porque ele foi e fez o fato, ele vai se voltar contra o defensor, não é por isso. Porque ele sabe que ele fez uma coisa errada, ele sabe que ele vai para o julgamento, ele sabe que ele vai ter alguém que vai defendê-lo. Então você terá que defendê-lo com sabedoria, com percussiência, fazer a defesa de forma divorciada da acusação. A acusação serve para condenar, a defesa serve para demonstrar os equívocos que estão sendo preparados, que foi preparado contra a atitude ou contra a pessoa, contra o direito daquela pessoa que está sendo acusada. Aquele acusado pode ser, inclusive, inocente. Pode ser que ele não seja o autor, não tenha mandado, é simplesmente um indicado para ser processado e condenado em nome daquele que não foi identificado. E aí existe um duplo grau de situação complicada, injusta. Não conseguiu identificar o verdadeiro autor, tem a impunidade e a gravidade do erro processual, ou seja, a gravidade do erro judiciário. Quantas pessoas são inocentes, condenadas inocentes, cumpre pena 1, 2, 3 anos para depois serem absolvidas, para serem eliminado do seu processo, pedida a nulidade do seu processo, por reconhecer que de fato, ele é uma pessoa inocente. Às vezes nós percebemos, inclusive no próprio processo legal, que o Ministério Público tem ciência de que ele é inocente, mas faz o seu papel de acusador. Não se importa e deixa o barco rolar até chegar-se a um final. Mas isso não poderia ser assim, porque o Ministério Público também tem competência de pedir a dissolução a qualquer tempo. Ele não pode simplesmente pedir o arquivamento de pessoas, de procedimento, de processos em que visualiza um conjunto claro e probatório de que exista uma pessoa que executou, que seja eventualmente ali demonstrando uma culpabilidade. Então ele não pode pedir o arquivamento, simplesmente pedir o arquivamento. Mas ele pode, diante da circunstância demonstrada pelo defensor, demonstrada pelo conjunto probatório, visualização de que não casa, não se assenta o fato com a autoria. E aí, não só
o promotor pode e deve pedir absolvição e evitar o sofrimento que esta pessoa esteja sido presa, tenha sido levada à prisão, mantida na prisão, para depois de 2, 3 anos o próprio Ministério Público vir e pedir a absolvição. Por quê? Porque não teve provas, não é provas o suficiente. Porque posso confessar uma coisa a você: esta não ter prova suficiente, não se engane. Não é ser a pessoa inocente, totalmente inocente, que se não produz a prova. Então é o advogado criminalista que tem que perceber isso. É o advogado criminalista que tem que perceber estas condições e demonstrar ao judiciário, para que o juiz tome a iniciativa, ou seja, determina que a sua sentença seja absolutória, absolver o acusado por negativa de autoria. Ou seja, está lá elencado vários itens, vários incisos, em que possa a sentença de pronúncia e ou sentença absolutória absolver o acusado que não é autor. Mas eu estava dizendo a você, é muito mais difícil fazer a defesa de inocente da pessoa que passou a ser processada, indicada a ser processada, porque ela não sabe se defender. Quem praticou o fato vai dar elementos ao criminalista, ao defensor, porque ele sabe o que aconteceu. Vai dar elementos que possa favorecer a defesa ou não favorecer a defesa, mas vai dar elementos para que dê suporte à defesa, que ela tenha condições de montar a tese de defesa e ser essa tese de defesa sustentada. Enquanto que o inocente não sabe do que aconteceu, não sabe como aconteceu. Ele está sendo acusado de um fato que ele desconhece. Olha que situação que o próprio advogado de defesa, o criminalista, passa a trabalhar, a ter esta preocupação. Agora, queria dizer a você dos riscos. Será que eu já tive algum risco? Eu já tive algum sabor? Te confesso, muitos. Já fui sequestrado, já fui perseguido, já roubaram a minha casa, já tentaram me matar. Mas por quê? Porque eu errei? Você não sabe o que passa pela cabeça das pessoas. Você não tem como saber o que aquele indivíduo pensa sobre o seu desafeto, ou sobre o seu advogado, ou sobre qualquer pessoa. Aí, eu te coloco a seguinte condição. Primeiro, não faça absolutamente nada de que a lei não permita que você faça. Não faça nada que vá em desacordo com a legalidade e da presteza da sua consciência. Procura fazer sempre o seu trabalho de forma lícita, de forma legal, de forma honesta, em que não vai dar elemento, não vai dar absolutamente nada, ou para o seu cliente, ou para quem quer que seja, se voltar contra você. Então, seja lúcido, consciente, competente, para que você possa atuar, e bem atuar, como criminalista. É assim que eu desejo passar esta mensagem a você. Os riscos existem. Os riscos existem em todas as áreas do direito. Para que você
adquira o inimigo, basta você advogar. Você está advogando para alguém, a outra parte se torna seu inimigo. O grande problema é quando você mal advoga, você tem a outra parte como inimigo, já de cara, em razão dos fatos, em razão da circunstância processual e judiciária. O grande problema é quando você também consegue fazer com que o seu cliente se torne seu inimigo. Talvez por uma falha sua, ou porque você tenha prometido algo que você não pôde e não possa fornecer, não possa realizar. Então foi algo fantasioso. Eu peço, não faça isso. Procura dar ao seu cliente, ouvir o seu cliente, construir a defesa, construir a tese de defesa, de acordo com o que o seu cliente te fornece, fornecendo a você os dados que ele eventualmente tenha participado. E se participou, ele sabe como te passar. Ele vai te passar. E você pega estes dados, faz uma conexão com a acusação, com as provas incriminadoras. Observa o que a prova incriminadora está fazendo. Qual é o espírito da prova incriminadora? Faz uma junção. Dessa junção você retira dessa junção total, desse globo, você tira a essência para montar a tese de defesa, e aí sim você vai sustentar a tese de defesa e ter sucesso, vai fazer com que o seu cliente, se não absolvido, pelo menos atenuar as consequências da punibilidade que o Estado vem para trazer contra ele, para apená-lo. Então, o que eu peço a você, faça. É uma profissão lindíssima, é uma adrenalina, é um momento de êxtase, você ter sucesso, você ser abraçado pelo seu cliente, em que ele diga para você: muito obrigado, doutor, pelo que o senhor fez por mim, muito obrigado. Eu tinha consciência de que eu não iria ser absolvido, mas o senhor fez uma muito boa defesa, e essa defesa valeu, para mim pelo menos valeu, doutor, o seu esforço, a sua dedicação, o seu empenho. Muito obrigado, doutor.